Boa noite a todos. Estamos aqui novamente dando continuidade ao Isolamento Anatômico Biomed. Hoje, no episódio 17 da primeira temporada. E hoje nós vamos conversar sobre neurocrânio e musculatura da mastigação. Meu nome é José Cavazoli Lazzoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então vamos dar sequência. Esse é o nosso roteiro de hoje, um roteiro bastante simples. Então, nós vimos muito recentemente que o crânio tem 22 ossos, né? São 22 ossos, dos quais apenas um é móvel, que é a mandíbula, e justamente o movimento da mastigação vai consistir no estudo do movimento da mandíbula, e os outros 21 outros ossos, né? Os outros 21 ossos são, por consequência, imóveis, né? A articulação entre a maioria deles é uma articulação que vocês já devem ter estudado, né? É uma articulação do tipo sutura. O neurocrânio são os ossos que delimitam, melhor dizendo, a cavidade crânica, né? Então ali, né, esses ossos eles vão estar relacionados com o encéfalo e as meninges, né? Então, o neurocrânio é formado pelos 8 ossos da calvária, que veremos hoje, né? Que são frontal, etimoide, esfenoide, occipital. Esses 4 primeiros são ossos ímpares. E aí nós temos 2 ossos pares, 2 temporais e 2 parietais. Então, são esses ossos, basicamente, que veremos hoje. E, na realidade, o objetivo nosso é vermos os ossos sem um detalhamento tão grande. Esse detalhamento vai ser dado presencialmente a posteriori nas aulas práticas. E, obviamente, a partir do momento que vocês lerem, estudarem no livro-texto e olharem no Atlas, vocês vão ter um detalhamento um pouco maior. O objetivo hoje é que a gente apenas identifique esses ossos. Bom, então, numa visão anterior, que é a que temos aqui, né, e isso daí é interessante vocês já irem observando, porque aí vocês vão poder dar continuidade no livro-texto e no Atlas. Nós temos aqui uma visão anterior do crânio, né, e esse osso azul que vemos aí, mais acima, é o osso frontal. Tá? É o osso que vai justamente formar essa parte anterior, né? O que, entre aspas, leigamente nós chamamos de testa, e um pouquinho mais acima. É a porção mais anterior da calvária, que é a abóbada craniana, que é essa abóbada, né, que vai fechar e delimitar superiormente a cavidade craniana. Parietais, na visão anterior, eles não são muito bem vistos, né? A gente consegue ver um pedacinho aqui, o verdinho aqui, né? E aqui na lateral. Então, no perfil, eles são muito bem vistos, né? São os ossos parietais. O esfenoide é um osso bastante complexo, que a gente vai precisar ver com um pouco mais de detalhamento, mas a gente consegue ver um pedaço de esfenoide aqui, é o amarelinho, né? E a gente consegue ver aqui no fundo da órbita, né? Aqui, aqui nós vemos as órbitas, né? Que são as cavidades onde ficam os 2 glóbulos oculares, e aqui a abertura anterior da cavidade nasal, que nós vemos aqui. O osso etimoide é um outro osso também que a gente vai ter que analisar em separado, porque é um osso com um desenho estrutural muito complexo. Mas o que a gente consegue ver aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vai formar parte do septo nasal, um pedaço aqui, ó, que são as conchas nasais médias, e um pedaço que a gente consegue ver aqui no interior da órbita, né, o que a gente consegue ver do etimoide aqui. Então são 2 ossos que eles são um pouquinho mais complicados da gente entender, tá certo? Então essa é a visão anterior do crânio. Uma visão em perfil, né, a gente continua vendo bem o osso frontal aqui em azul, né, as cores aqui no Atlas elas se mantêm, mas em compensação a gente consegue ver bem aqui o osso parietal, né? A gente vê o frontal, a gente vê o parietal, a gente vê a sutura entre eles. Nesse ângulo também de perfil, nós conseguimos ver bem o esfenoide, né? Esse osso amarelado aqui, né? Isso aqui seria o equivalente à asa maior do esfenoide, e
O temporal embora ele seja um pouquinho mais complexo, né, a gente consegue entender bem, né? O temporal ele fecha essa porção lateral e inferior, né, da cavidade craniana, né? E o osso temporal ele recebe esse nome porque por causa da região temporal, das têmporas, né? E as têmporas recebem esse nome porque o ser humano ele normalmente começa os cabelos brancos eles começam a aparecer primeiro nessa região temporal. Então, por isso que recebe o nome de temporal, né? Porque verifica-se aí a ação do tempo, né? Aqui nós temos a contribuição do osso temporal para o arco zigomático, né? Que pode ser palpado aqui no vivo, né? Então, aqui é o processo zigomático do osso temporal e aqui é o processo temporal do osso zigomático, tá certo? Ambos formando aqui o arco zigomático. Vocês conseguem ver bem dois pontos importantes também do temporal, que são aqui o meato acústico externo, tá certo? Aqui o processo mastoide, que também é facilmente palpável aqui logo abaixo, né, e posteriormente do pavilhão auricular. E aqui, nessa parte mais de baixo, um processo chamado processo estiloide, que vai dar origem e inserção a alguns músculos que vocês vão ter oportunidade de estudar oportunamente. Então, esse daqui é o osso temporal, bem visto aqui nessa visão de perfil, essa visão lateral. Então, aqui é a parte do osso temporal, é a parte que vai ajudar a formar o processo, o arco zigomático. Aqui, o processo mastóideo, né, o meato acústico externo, e aqui o processo estiloide. Esse é o osso temporal. Aqui o occipital, que é um osso ímpar também, né? Ele vai pegar toda essa porção ínfero-posterior da cavidade craniana, tá certo? Vocês lembram que a gente comentou lá naqueles músculos do membro superior, né? A gente comentou sobre o trapézio, né? Então a gente falou que o trapézio ele tem uma porção que se origina aí do osso occipital. É exatamente isso. A gente vai ver com mais detalhes, a gente vê isso melhor numa visão posterior. Então vamos ver o crânio por um outro ângulo. Isso daí é um corte do crânio. Esse corte ele é realizado muito próximo do plano mediano, tá? Mas vamos deslocar alguns milímetros do plano mediano, seria um outro plano sagital, né? Para preservar aqui essa estrutura que é o septo nasal. Então aqui a gente consegue ver o interior da cavidade craniana, tá? A gente consegue ver o septo nasal, aqui seria a abertura anterior da cavidade nasal. Aqui a gente consegue ver bem o septo nasal, tá? Aqui a gente consegue ver bem o palato, que é a divisão, aqui o palato ósseo, né? Que é a divisão óssea entre a cavidade nasal e a cavidade oral logo abaixo, né? Cavidade oral é essa que aqui nessa figura não está fechada, porque a gente não tem uma mandíbula aqui fechando, né? Porque essa visão aqui, né? A parte que estaria mais próxima da gente, ela foi retirada, então nós estamos vendo o interior da cavidade craniana, então a mandíbula, ou pelo menos a metade da mandíbula que estaria do nosso lado aqui, ela foi igualmente retirada. Então aqui a gente tem a oportunidade de olhar o osso frontal por dentro, né? E aí a gente consegue observar aqui uma cavidade aqui dentro do osso frontal, que é o seio frontal. Aí também a gente volta lá para uma daquelas primeiras palestras, aquela sobre ossos, né? Onde nós comentamos que alguns ossos são denominados ossos pneumáticos, né? Porque eles têm cavidades cheias de ar, obviamente, cavidades essas revestidas por mucosa, a mesma mucosa que reveste a cavidade nasal, e essas cavidades cheias de ar, revestidas por mucosa, recebem o nome de seios paranasais.
né? E um dos seios paranasais é justamente o seio frontal, que está aqui na frente. Tá certo? Então, aqui é o osso frontal, mais uma vez em azul. Mais posteriormente, o osso parietal, e vemos aqui a sutura entre o osso frontal e o osso parietal aqui na frente, tá certo? Por dentro dessa vez. Aqui nós temos uma visão do osso esfenóide, aí nós vemos o quão realmente complexo e irregular ele é, né? Aqui estaríamos apontando para a asa maior do esfenóide, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas o que chama a atenção aqui é que eu consigo ver uma cavidade cheia de ar aqui, tá? Um outro seio paranasal. Como esse seio está dentro do seio esfenóide, a gente vai chamar esse seio aqui de seio esfenoidal, tá certo? No interior do esfenóide. Logo acima, eu tenho uma... Isso daqui parece, não parece uma sela, né? Não uma sela de cavalo, mas uma sela que se utiliza na Turquia, né? Por isso que isso daí se chama sela turca ou sela túrcica, tá certo? Aqui nessa região é a região onde fica a hipófise. Então, dando prosseguimento aqui, a gente vê aqui o temporal visto por dentro, né? Depois a gente entra em detalhe aqui sobre o que temos aqui nessa região. Aqui o etimoide, né? O etimoide é esse osso cinza aqui, né? Então a gente vê que ele forma parte do assoalho aqui, pelo menos aqui próximo ao plano mediano, né? Dessa parte anterior aqui da cavidade craniana, que a gente acaba chamando de fossa anterior, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Ele vai formar boa parte aqui do septo nasal, septo nasal ósseo, né? Que divide a cavidade nasal em duas partes, direita e esquerda. Tem algo parecido aqui com talvez uma barbatana de tubarão, ou talvez uma crista, ou coisa parecida, né? Isso daqui a gente chama de crista galli, que ao pé da letra significa crista de galo, ou simplesmente crista do osso etimoide, que é uma projeção para dentro da fossa anterior do crânio, tá certo? Então esse daqui é o osso etimoide, mas o osso etimoide é um pouquinho mais complexo do que isso, a gente vai ter oportunidade de vê-lo em separado. E finalmente aqui, o osso occipital, tá certo? O osso occipital que forma aí a porção ínfero-posterior da cavidade craniana. O osso occipital ele tem essa característica aqui, ó, que tem um buraco aqui, um forame, né? A gente não fala mais buraco, a gente fala forame, né? Que é o forame magno, que é por onde vai passar o prolongamento do bulbo em direção à medula, tá certo? Então é por ali que vai passar essa transição entre o tronco encefálico e a medula. Então essa é a visão por dentro da cavidade nasal. Agora vamos ter uma visão por cima, uma visão da calvária, né? Essa visão é muito simples, né? A gente provavelmente está acostumado com essa vista desde aí do ensino médio, ou talvez até antes, né? Sempre que a gente vê um esqueleto, sempre que a gente vê um crânio ósseo, né? A gente vê de frente, a gente vê de lado, de cima. Então é uma visão que talvez seja muito familiar para vocês também. O osso frontal, mais anteriormente, né? Entre o osso frontal, que está aqui em azul, e os ossos parietais, que estão aqui em verde, a gente vai ter uma sutura que vai receber um nome. Essa sutura, como ela poderia ser chamada? Vamos lá. Ela está direcionada no plano coronal. Lembram quando a gente falou no nosso primeiro encontro, né? Quando a gente começou a falar sobre o anatomês, né? O idioma novo que a gente ia começar a aprender, entre outras coisas, nós vimos os planos, né? Então, entre esses planos, nós temos o plano coronal, e nós chegamos a comentar como exemplo de utilização desse termo a sutura coronal.
Então, a sutura coronal é a sutura que existe entre o osso frontal anteriormente e os dois ossos parietais posteriormente. Tá certo? Aqui, a gente vai ter o encontro, né, da sutura coronal mais à frente e da sutura sagital, que é a sutura entre os dois ossos parietais. Mais uma vez, lembrando do nosso primeiro encontro do anatomês, né? O plano coronal ou frontal está localizado mais ou menos nesse sentido e o plano sagital mais ou menos nesse sentido. Então, justo supor que essa sutura possa receber o nome de sutura sagital. O ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital é denominado bregma. Tá? Bregma, então, é esse ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital. Indo um pouco mais posteriormente, né, temos aqui o que já havíamos visto, os ossos parietais, um de cada lado, um osso par, né? E mais posteriormente a gente tem a sutura lambidoide entre os ossos parietais e o osso occipital que ficou lá atrás, tá certo? E no encontro da sutura sagital, que aqui está, com a sutura lambidoide, nós vamos ter esse ponto aqui, denominado lambda. Então, na frente temos o bregma, que é o encontro da sutura coronal com a sutura sagital, e atrás nós temos o lambda, que é um ponto de encontro entre a sutura lambidoide, entre os parietais e occipital, e a sutura sagital. E aí a gente mostra essa figura aqui, né? Figura de um bebê recém-nascido ou nascido de poucos meses. E a gente tem, né, as fontanelas, né? As fontanelas, elas vão ocorrer porque os ossos, né, da abóbada craniana do bebê, quando o bebê nasce, esses ossos não têm a sua ossificação completa. Tá? Isso é bastante conveniente para ajudar o bebê a acomodar, ter algum tipo de movimento aí entre esses ossos do crânio durante o nascimento, se o nascimento for por parto normal, na passagem da cabeça do bebê pelo canal do parto. Ok? E todo mundo que já teve aí contato com o bebê, um irmão mais novo, um primo mais novo, sabe que existe aqui uma região aqui com a qual a gente tem que ter bastante cuidado no recém-nascido nos primeiros anos de vida, que é a fontanela, né? A partir de agora a gente não vai chamar mais isso de moleira de jeito nenhum. Isso daí é a fontanela. E se quisermos chamar isso de forma correta, essa região aqui é o quê? É o bregma, né? A transição da sutura coronal aqui na frente com a sutura sagital. Então, nada mais justo chamar essa fontanela aqui de fontanela bregmática, né? E aqui atrás nós temos uma fontanela um pouco menor, aqui na região do lambda, entre a sutura lambidoide e a sutura sagital. E aqui nós temos uma fontanela lambidoide. A fontanela lambidoide ela é menor e ela se fecha mais precocemente. A fontanela bregmática ela é maior e ela permanece aberta por vários meses, geralmente até o 8º, 9º mês, que é quando ela se fecha completamente. Né? E isso, vocês conseguem palpar isso na cabeça do bebê, certo? Palpar, obviamente, com bastante cuidado, com muita delicadeza. Então, seguindo adiante, nós temos aqui uma visão inferior, né? Uma visão que a gente chama de a visão da base do crânio, tá bom? Então, um osso que vemos aqui com destaque, formando os 2/3 a 3/4 anteriores do palato ósseo, é a maxila, tá certo? Esse osso verdinho aqui que vemos aqui na frente e que conseguimos ver mais acima aqui. Então, notem que a maxila ela dá inserção a todos os dentes da arcada superior, da arcada dentária superior, tá? Ela vai formar
parte aqui da face óssea, né, um pouquinho abaixo do zigomático, que podemos ver aqui, e vai formar também a parte mais anterior do palato ósseo. Indo um pouquinho mais para trás e mais superiormente, temos o osso zigomático desse lado aqui, né? Um pouquinho mais acima, conseguimos ver apenas um pequeno pedaço aqui do osso frontal e conseguimos ver o restante da formação do palato ósseo. Aqui seria essa lâmina horizontal do osso palatino. Então, palato ósseo claramente visto aqui, com a sua porção anterior formado pela maxila e a sua porção posterior formado pela lâmina horizontal do osso palatino. Então, seguindo um pouquinho mais para trás, conseguimos ver aqui um pedacinho do vômer, né, que vai formar aquele terço póstero inferior do septo nasal. Aqui nós teríamos as duas aberturas posteriores da cavidade nasal, conseguimos ver bem aqui, né, que seriam as coanas. Aqui nós vemos o esfenoide, com toda a sua complexidade, que a gente ainda vai conseguir entender, mas aqui eu tenho a asa maior do esfenoide e consigo ver, assim, muito bem, com muito destaque, o processo pterigóide aqui embaixo, a lâmina lateral do processo pterigóide e a lâmina medial do processo pterigóide, né? São todas partes aí do osso esfenoide. Mais posteriormente, a gente vê bem o osso temporal, visto de baixo, e conseguimos ver muito bem aqui o processo mastoide, aqui, o processo estiloide, que é bem pontudo mesmo, tá? E aqui a gente consegue notar muito bem a configuração do arco zigomático. E por que ele tem esse nome? Né? Aqui nós temos o processo zigomático do osso temporal se unindo com o processo temporal do osso zigomático. É sempre a reciprocidade. Osso zigomático, processo temporal. Se unindo com osso temporal, processo zigomático. Processo zigomático do osso temporal, processo temporal do osso zigomático, ambos formando aqui o arco zigomático, que, mais uma vez, eu digo para vocês que é facilmente palpável aqui no vivo, ok? Indo um pouquinho mais posterior, olhem, a gente consegue ver um pedaço pequeno, mas conseguimos ver um pedacinho aqui do osso parietal, tá certo? E, finalmente, posteriormente, conseguimos ver bem aqui o osso occipital. E aqui chama a nossa atenção aqui, uma protuberância aqui, a protuberância occipital externa, que é onde nós vamos ter uma das inserções aqui daquele músculo trapézio que estudamos ali naquelas palestras de músculos do membro superior, né, vocês devem lembrar. Conseguimos ver aqui de forma muito clara, uma visão muito privilegiada o forame magno, né? Forame magno, por que ele recebe esse nome? Porque é o maior forame do crânio, né? O maior forame do crânio, porque o conteúdo que passa por ali é um conteúdo expressivo do ponto de vista anatômico, que é altamente nobre, né? Aqui nesse nível do forame magno, a gente vai ter a transição entre a porção mais caudal do tronco encefálico, que é o bulbo, e o início da medula, tá? Então, esse é o ponto em que deixa de ser tronco encefálico e passa a ser medula. A gente ainda consegue ver aqui lateralmente uma área que nos parece aqui ser uma área bastante lisa, e de fato o é. Essa região aqui chama-se côndilo do osso occipital. E é justamente aqui, dos dois lados, obviamente, que vai haver a articulação, como seria lícito supor, com a primeira vértebra cervical, que a gente vai chamar de atlas. Nessa visão inferior, eu ainda destacaria para vocês essa região aqui, né, que é uma região, parece bastante lisa também, de fato é, né? É aqui, justamente aqui, que vai haver a articulação com a mandíbula, né? A articulação desse osso aqui, que é o temporal, com o côndilo da mandíbula. Essa articulação é denominada articulação temporomandibular. Tendo observado essa visão inferior, eu acho que é a hora da gente começar
a entender um pouco melhor a complexidade estrutural desses dois ossos, do etimoide e do esfenoide. Tá? Aqui à direita nós temos uma visão do osso etimoide, né? Estranho, né? E a gente pode talvez fazer uma analogia com uma balança, aquela balança clássica, né? Aquela balança que tem lá no símbolo da advocacia, do direito, né? Para mostrar que a lei é justa, né? Então, por que a gente consegue fazer essa analogia? Se vocês lembrarem das figuras que vimos anteriormente, né? Vocês vão lembrar que aqui a gente tem a parte superior da cavidade nasal, dividida ao meio por essa lâmina perpendicular, que formaria boa parte do septo nasal. Acima disso, a gente teria a cavidade craniana, mais especificamente a fossa anterior do crânio. Então, daqui para cima, né, a gente tem, nesse pedaço aqui, ó, a gente tem cavidade craniana. E lateralmente a isso, né, a gente tem, então, uma lâmina perpendicular, que está aqui, ó, e como se fosse uma lâmina horizontal, mais ou menos, né, mas com duas massas laterais aqui. Essas massas laterais, medialmente, elas delimitam a cavidade nasal e lateralmente elas vão ajudar a delimitar uma parte da órbita. Uma parte da órbita. A gente vai ter oportunidade de ver novamente, mas a gente consegue ver um pedacinho do etimoide por dentro da órbita. A gente vê parte do etimoide, né, por dentro da cavidade nasal, inclusive com as conchas nasais superiores e médias, né? A gente tem um componente aqui, que é a lâmina perpendicular do etimoide, que vai ajudar a formar o septo nasal, e a gente tem um prolongamento superior, né, que é aquela cristazinha que parece talvez uma barbatana de tubarão para alguns, né, ou uma crista de galo, forçando um pouquinho a barra, que é a crista galha ou crista do osso etimoide. Então, o osso etimoide é um osso chave que se relaciona com a cavidade intracraniana superiormente, se relaciona com a cavidade nasal inferiormente e lateralmente, em parte, com as duas órbitas. Vamos tentar entendê-lo um pouco melhor aqui, ó, colocando essa figura que vimos ao lado daquela figura clássica que vimos logo no início do crânio, né? Então, a crista galli aqui à direita nós conseguimos ver aqui, à esquerda nós não conseguimos ver, né? Porque nós não estamos vendo o interior da cavidade craniana, né? A lâmina crivosa, essa região aqui, ó, que também não conseguimos ver, veríamos melhor de cima, mas é ali naquela região que nós temos o prolongamento do primeiro par craniano, que é o nervo olfatório. Tá? E o par craniano nervo olfatório, ele envia os seus ramos para a cavidade nasal justamente por algumas perfurações nessa região aqui, que é a região denominada lâmina crivosa, que vocês vão entender melhor quando virmos isso por cima, né? A lâmina crivosa, o que quer dizer crivosa? Perfurada. É a lâmina perfurada. Ela é perfurada, tem vários pequenos orifícios por onde passam os ramos do nervo olfatório. Aqui a gente tem a lâmina... Opa, que isso? Aqui a gente tem a lâmina orbital, aqui, e aqui nós vemos aqui um pedacinho do etimoide aqui dentro da órbita aqui. Conseguem ver aqui, ó? Essa parte cinza aqui é o osso etimoide. Aqui nós temos o labirinto etimoidal, tá? E aqui as células etimoidais. O osso etimoide também é um osso pneumático, só que ele não tem uma cavidade única, um seio etimoidal grande, como temos no interior do osso frontal, como temos ali atrás no esfenoide, como temos aqui dentro da maxila dos dois lados. Na realidade, nós temos várias pequenos orifícios, né? Várias pequenas cavidades, melhor dizendo, não orifícios, que são as células etimoidais. Tá? Então, o que seria o seio etimoidal, na realidade, é um conjunto
de pequenas cavidades que, no conjunto, chamamos de células etimoidais, que estão localizadas aqui nas massas laterais do osso etimoide. Aqui realmente não está muito bem ilustrado, né? Eu consigo ver aqui a concha nasal média aqui, mas não tão bem a superior. E aqui a gente consegue ver a concha nasal média. Tá? A superior ela não é bem visualizada numa visão anterior. Porque justamente o que vemos aqui é a parte só do meato da abertura anterior da fossa nasal, da cavidade nasal. Se víssemos de perfil, nós veríamos que essa cavidade nasal ela cresce superiormente. Então, por isso que a gente acaba não conseguindo ver bem aqui a concha nasal superior. Mas tanto as conchas nasais superiores como médias, elas são partes do osso etimoide. Elas são projeções dessas massas laterais para o interior da cavidade nasal. E aqui, finalmente, a lâmina perpendicular, que vemos bem aqui à direita, e vemos bem aqui também à esquerda, nessa figura aqui, formando boa parte, digamos assim, os 2/3 antero-superiores do septo nasal. Ok? Essa visão do osso etimoide é uma visão superior, aqui à direita. Nós estamos vendo o osso etimoide de cima, tá? Mais ou menos uma visão parecida com essa daqui. Só que a diferença é que aqui, ó, como o osso etimoide está montado com o osso frontal aqui, nós estamos vendo a fossa anterior do crânio, o que vemos aqui do osso etimoide, essa parte cinza aqui, é justamente esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Então, nós vemos de cima a crista galli, ou crista etimoidal, que vemos aqui. Aqui a gente consegue entender melhor o sentido de lâmina crivosa. Ó. São essas duas lâminas aqui, ó, que conseguimos ver bem aqui à esquerda, né? Que a lâmina crivosa é aquela por onde há o prolongamento. Na realidade, o primeiro par craniano nervo olfatório, ele se deita aqui em cima da lâmina crivosa e emite os seus ramos que perfuram a lâmina crivosa e ganham, por meio desse caminho, a parte superior da cavidade nasal. Então, se perfurarmos aqui, iremos cair na parte superior da cavidade nasal. Lâmina orbital aqui, né, que não vemos mais, o restante não vemos mais, porque já ficou para baixo. Né, o que vemos aqui à esquerda é só esse pedaço pequeno do osso etimoide, ok? Então, de cima nós vemos a lâmina orbital, que é, digamos assim, aquela parte do osso etimoide que vai formar parte da face medial da órbita, tá certo? Aqui nós temos o que seria o labirinto etimoidal e aqui algumas das células etimoidais. Se nós perfurarmos aqui, vamos ver várias pequenas cavidades aqui, com as mesmas características dos seios paranasais, né? Só que aqui a diferença em que, em vez de ser um seio único de cada lado, são várias pequenas cavidades interligadas entre si. Aqui nós temos uma visão do osso etimoide, uma visão lateral. Vamos tentar entender bem. É uma visão lateral que não é exatamente essa visão que temos aqui ou essa visão que temos aqui. Se nós estamos vendo, ok, aqui é a crista galli, acho que todo mundo vê bem, crista galli. Mas só que aqui, vejam, notem, eu estou olhando a lâmina orbital. Então é como se eu estivesse dentro da órbita, olhando de lateral para medial, ok? É como se eu estivesse com o meu olho aqui, ó, olhando nesse sentido aqui. Então, olhando nesse sentido aqui, eu não vou ver septo nasal, eu não vou ver a cavidade nasal que estaria aqui embaixo. Aliás, aqui nós temos um pedaço da lâmina perpendicular que vai formar parte do septo nasal. Então, nessa figura aqui, ó, que eu estou vendo de lado, eu estou vendo de lado o osso etimoide na sua integridade. Para eu ver de lado o osso etimoide na sua integridade, eu tenho que estar dentro da órbita. Então, é como se eu estivesse vendo aqui, ó, se o osso estivesse montado dentro do crânio, eu teria que estar dentro da órbita para ver isso daqui. Perceberam? Então, é como se então eu estivesse
nessa figura aqui que eu estou vendo de cima, como se tivesse meu olho aqui, ó, olhando para cá, nesse sentido aqui. Então eu consigo ver bem a lâmina orbital. Na realidade, eu vejo essa parede lateral dessas massas laterais aqui. Então o que está para medial disso eu não vejo. Né? Se eu perfurar isso tudo, eu caio dentro da cavidade nasal. Se eu perfurar isso tudo aqui, eu caio dentro da cavidade nasal. Mas aqui eu não consigo ver a cavidade nasal bem, tá certo? Eu vejo aqui algumas células etimoidais, eu vejo aqui a lâmina perpendicular. Então, como a lâmina perpendicular ela se estende mais inferiormente do que essas massas laterais aqui, então eu consigo ver essa parte mais inferior da lâmina perpendicular que vai formar o septo nasal. Então, o septo nasal, na realidade, a cavidade nasal, ela estaria localizada entre essa lâmina perpendicular aqui e esse pedaço aqui das massas laterais. E eu ainda consigo ver um pedacinho da concha nasal média, tá certo? Então, se eu entrar aqui, ó, para cima, eu vou entrar dentro da cavidade nasal, ok? Então, aqui, ó, só para a gente perceber que se a gente tirar essa parte aqui, ó, se a gente tirar essa parte aqui do etimoide, aí sim eu consigo ver o que está aqui, né? Crista galha aqui em cima, crista galha aqui em cima, aqui essa parte superior do etimoide, em cima fossa anterior do crânio, embaixo fossa nasal, a cavidade nasal. Só que eu não consigo ver bem aqui. Então eu tive que retirar esse pedaço para conseguir ver bem aqui. Então estou no interior da cavidade nasal, vejo a concha nasal superior, concha nasal média, e aí a gente consegue perceber, porque vendo de frente a gente não consegue visualizar bem a concha nasal superior. Por quê? Porque aqui eu tenho a abertura anterior da fossa nasal, da cavidade nasal, e a cavidade nasal ela cresce superiormente aqui. O teto da cavidade nasal ela se estende mais para cima, onde eu não consigo ver bem de fora. Por isso que essa concha nasal superior eu não consigo ver bem por aqui, mas a concha nasal média eu consigo, tá certo? Então, e nessa região aqui, eu obviamente não consigo ver tão bem o septo, porque ele já foi retirado também, tá certo? Então, essa visão aqui, ó, o septo continua aqui, o septo está íntegro, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, que consigo ver bem aqui. Então, vamos para mais um osso, que é o osso esfenoide, para a gente poder entender melhor aqui. O osso esfenoide, ele tem essa visão assim, engraçada, né? Vista de frente, parece, sei lá, parece uma borboleta ou coisa parecida. E aí o que a gente consegue ver bem aqui, ó, são o que a gente chama de asa menor do osso esfenoide. É como se fossem dois pares de asas, né? Duas asas menores aqui e duas asas maiores aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de entender melhor o osso esfenoide depois, né? Mas vamos pensar bem aqui, ó. É um corpo com duas asas pequenas em cima e duas asas maiores mais embaixo. Então, vejam que é um osso tão complexo, né, que ele fascia para o lado de fora da cavidade craniana, ele vai formar parte da transição entre a fossa anterior e a fossa média da cavidade craniana aqui dentro, né, e essa parte aqui, ó, ela vai ter relação com a região posterior da cavidade nasal e nasofaringe. Aqui dentro do corpo é que nós teríamos aquele seio esfenoidal. E nessa visão aqui a gente não consegue ver bem a célula túrcica, que ela estaria um pouquinho posterior e um pouquinho posterior e inferior, né? Um pouquinho para baixo. Se nós chegássemos aqui em cima, nós teríamos que descer um pouquinho para trás para conseguir visualizar a célula túrcica. Em compensação, a gente consegue ver bem aqui os processos pterigoides, né? As lâminas laterais aqui e as lâminas mediais aqui do processo pterigoide, ok? Vejam que aqui a gente tem um pedacinho que a gente consegue enxergar por dentro da órbita. Esse osso aqui também tem interface para dentro da órbita. Aqui, a asa maior ela tem uma face orbital aqui,
né? E aqui nós temos a fissura orbital superior, que conseguimos ver bem numa visão anterior, aqui, ó. Então, fissura orbital superior, nós conseguimos ver bem aqui, ó, fissura orbital superior. Essa face orbital da asa maior é visualizada bem aqui, ó. Então, o osso esfenoide ele tem interface com a cavidade orbital, ele tem interface com a parede lateral, né, o meio externo, ele tem interface por cima com a transição da fossa anterior com a fossa média do crânio, né, e tem interface abaixo com a transição da cavidade nasal com a nasofaringe. Tá? Então, um osso bastante complexo estruturalmente também. Tentando entender melhor, né, isso que vemos aqui, seria a face lateral, nós conseguimos ver bem aqui, ó. Seria, digamos assim, uma face lateral da asa maior do esfenoide. Seria aqui o que a gente poderia chamar de uma face temporal, né? Toda essa região aqui é denominada região temporal. O osso temporal é esse daqui, mas essa região aqui é toda a região temporal. Então, essa daqui seria a face temporal da asa maior do esfenoide. Tá? Nessa visão aqui, vendo por dentro, é que a gente consegue entender por que a gente não consegue ver bem a célula túrcica por aqui, ó. Porque daqui, olhando de frente, nós teríamos que passar por cima e descer um pouquinho por trás para enxergar aqui a célula túrcica. Mas nós enxergamos aqui o corpo do esfenoide, então sabemos que se perfurarmos aqui, nós cairíamos aqui dentro do seio esfenoidal. Tá certo? Então aqui a gente consegue ver bem a célula túrcica, processo clinoide posterior, processo clinoide anterior e aqui o interior do seio esfenoidal. Vendo aqui muito bem também as duas lâminas do processo pterigóide, lâmina lateral, lâmina medial, lâmina lateral, lâmina medial. E aqui à direita, lâmina lateral aqui, lâmina medial aqui. Ok? Mais uma visão do osso esfenoide vista por baixo. Então, essas visões todas nós fomos tendo aos poucos, né? Mas agora com a visão mais detalhada do osso esfenoide, a gente revisita essas visões. Então, aqui mais uma vez, né? Essa porção aqui seria equivalente a essa porção aqui, né? Com uma interface com essa região que seria a região infratemporal aqui, tá certo? Essa região aqui. Aqui, as duas lâminas do processo pterigóide, lâmina lateral, lâmina medial, lâmina lateral e lâmina medial, então processo pterigóide visto por baixo, ok? E, finalmente, uma visão superior, de dentro da cavidade craniana, do osso esfenoide, né? Então, aqui nós vemos o que seria a asa menor do esfenoide, aqui o corpo do esfenoide, vendo aqui a célula túrcica por cima, e aqui nós temos a asa maior, certo? Aqui seriam dois patamares diferentes, aqui na parte da fossa craniana anterior e da fossa média. A gente vai perceber melhor isso daqui a pouco. Então, o interior da fossa craniana, sem entrar em grandes detalhes agora, mas o interior da fossa craniana ele pode ser dividido em 3 fossas ou 3 andares. Imaginem que essas fossas estão localizadas em planos diferentes. Tá? A fossa ou o andar anterior aqui na frente, ó, aqui nessa linha tracejada está a delimitação entre a fossa anterior e a média que vem em seguida, ó, e aqui está a delimitação entre a fossa média e a fossa posterior do crânio. Tá? A fossa ou andar anterior, a gente vai conseguir ver bem as lâminas orbitais do osso frontal, a lâmina crivosa aqui, ó, olha aqui a lâmina crivosa em detalhes aqui, lâmina crivosa do osso etimoide e as asas menores do esfenoide e a porção anterior do osso esfenoide, tá certo? Então esse daqui vai formar o assoalho da fossa anterior ou do andar anterior, tá certo? Prefiro dizer fossa anterior, porque na realidade o andar, se for colocar em termos de andar ou em termos de patamar, seria superior, né? Porque isso daqui está acima, a fossa anterior está acima da fossa média, que está um pouco acima, cujo nível está um pouco acima da fossa posterior. A gente vai perceber isso melhor numa visão em perfil daqui a pouco.
A fossa ou andar médio, fossa média está aqui, né? Delimitação anterior, delimitação posterior. Então, a fossa média, ela vai pegar um pedacinho das asas menores, mas principalmente as asas maiores do esfenóide, vai pegar a região da cela túrcica aqui e vai pegar a porção petrosa do osso temporal e a parte da escama do osso temporal aqui lateralmente, que é a parte que faceia aqui para o lado de fora, tá certo? Formando aqui parte digamos assim, uma parte inferior da parede lateral da cavidade craniana, né? Da parede lateral da cavidade craniana. E finalmente aqui a fossa posterior, né? Aqui para trás, né? Nós temos um pedacinho do esfenóide, né? Que seria como se fosse um dorso da célula, digamos assim, né? A parte que fica atrás da célula. Uma região chamada clivo, depois a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Do temporal, a porção petrosa que está aqui e a porção mastoide que está aqui. E, finalmente, o osso occipital que está lá atrás. Então, isso daqui é a fossa posterior. Nessa figura em perfil, a gente consegue ver bem que são 3 patamares ligeiramente diferentes. A fossa anterior do crânio aqui, ou o assoalho dela aqui, a fossa média aqui, quase no mesmo nível, mas no nível ligeiramente inferior. Vamos lembrar que aqui a gente está vendo a cela túrcica, né? Mas lateralmente esse nível é um pouquinho inferior. E aqui atrás a fossa posterior do crânio, num nível um pouco mais baixo. Então, na realidade, se fôssemos traçar uma linha horizontal, teríamos aqui o patamar da fossa anterior, um pouquinho mais abaixo o patamar da fossa média e um pouquinho mais abaixo o patamar da fossa posterior do crânio. Então, são essas 3 fossas, seria uma subdivisão da cavidade intracraniana. Então, por essa visão aqui, né, de dentro da cavidade craniana, temos ali na frente o frontal, o etimoide medialmente, né, as 2 lâminas crivosas, asa menor do esfenóide, mais anterior e um pouquinho mais superior, asa maior do esfenóide, um pouquinho posterior e bem mais inferior, né? O osso temporal aqui em rosa, dá para ver um pedacinho do osso parietal e, posteriormente, o osso occipital. Todos eles aqui, nesse caso, formando componentes do que chamamos de neurocrânio. Nós consideramos que para esse encontro não valeria a pena entrarmos em detalhes sobre os forames da base do crânio. Mas, assim, filosoficamente, a gente tem que pensar o seguinte: dentro da cavidade intracraniana existe todo um conteúdo que precisa ser distribuído, digamos assim, mais caudalmente, né? O que é distribuído por meio da medula e vai virar lá embaixo os pares de nervos espinhais, vai sair aqui pelo forame magno. Mas vocês devem lembrar de uma daquelas primeiras palestras sobre a parte de neuro, né, sobre o sistema nervoso, que existem 12 pares de nervos cranianos. Ora, se são nervos cranianos, esses nervos se destinam a estruturas do crânio. Então, eles têm que sair de dentro da cavidade intracraniana de alguma forma. Existem vários forames localizados na base do crânio. E nós achamos que seria contraproducente ficar falando de cada um deles e do seu conteúdo. Então, a nossa proposta é que vocês leiam essa parte dos forames da base do crânio, ok? Então, rapidamente, essa parte é mais simples, acho que a gente consegue resolver isso mais rápido, são os músculos da mastigação. Bom, vocês sabem muito bem que a mastigação é um processo de quebra e redução dos alimentos, né, do que a gente ingere, em pedaços menores, né? Isso tudo é realizado na cavidade oral e o objetivo é transformar o alimento em uma massa, né? Então, a mastigação ela vai ser feita pelos dentes, com auxílio da língua, com auxílio da bochecha, né? E o objetivo, misturando isso com saliva, é transformar o alimento em uma massa que vai poder ser deglutida mais facilmente para iniciar o processo de digestão, que na realidade já é iniciado na cavidade oral, tá?
E a mastigação é um ato motor bastante complexo, mas que também, a exemplo, a gente pode talvez fazer uma analogia com o caminhar, né? A marcha é algo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, né? É uma coisa extremamente complexa, mas que a gente aprendeu e faz de forma automática. Mastigação também, a gente mastiga de forma automática. Então, mas é um ato motor que envolve vários movimentos da mandíbula, né? E esses movimentos vão ser executados pelo músculo da mastigação. Existem algumas fontes bibliográficas que fazem distinção entre músculos da mastigação e músculos mastigatórios. A gente não encontra muito claramente isso nos livros textos mais clássicos. Então a gente aqui vai falar só dos músculos relacionados diretamente com a mastigação, tá? Que são 4 músculos que vão estar localizados nessa região. O que algumas fontes chamam de músculos que não estão relacionados diretamente com o ato de mastigar, mas com alguns movimentos da mandíbula, seriam músculos localizados nessa região aqui, que basicamente ligariam a mandíbula ao osso ióide, que está aqui no meio, e o osso ióide à região aqui do externo e do início da clavícula. Então, esses esses músculos infraioides, eles manteriam o osso ióide na sua posição para que os músculos supraioides possam ajudar a baixar a clavícula. Mas não vamos a mandíbula, desculpem, mas não vamos falar deles nessa ocasião. Vamos apenas nos ater aos músculos diretamente envolvidos com a mastigação. Então, além dos dentes e da língua, alguns músculos participam do processo, movimentando a articulação temporomandibular, e todos esses músculos vão ser inervados por ramos do nervo mandibular, que é uma das 3 divisões do nervo trigêmeo, que é o 5º par craniano. Ok? Então, entre os movimentos da mandíbula, nós podemos basicamente destacar o movimento de abertura e fechamento da mandíbula, tá certo? Movimento de protrusão quando a mandíbula vai para frente e retração quando a mandíbula vai para trás. É óbvio que esse movimento não tem uma extensão tão grande, mas isso com frequência é necessário para ajudar a seccionar lá os componentes ali do alimento que está dentro da cavidade oral. E também alguns movimentos de lateralidade também são necessários nesse objetivo, né? Então, se tivéssemos sempre apenas o movimento de abrir e fechar simplesmente, né, a gente não teria tanta eficiência como a gente tem sendo capaz de movimentar a mandíbula um pouco para frente e para trás e um pouco também no sentido lateral. Então vamos ver aqui os músculos da mastigação, são 4 basicamente, começando aqui pelo temporal, né? Vejam que o temporal ele se origina de toda a região temporal aqui, tá? Então ele se origina da face externa do osso temporal, né? E ele vai se inserir mais embaixo ali no processo coronoide da mandíbula. Então, um músculo que tem esse sentido das fibras, ele vai realmente provocar o fechamento da mandíbula. Mas notem que as fibras, elas, embora estejam localizadas de cima para baixo, superior para inferior, elas também se angulam levemente de posterior para anterior. Então, dessa forma, além da oclusão da mandíbula, também existe uma retração da mandíbula determinada pelo osso temporal. Então, como essas fibras estão nesse sentido, a mandíbula também é retraída, ela é puxada ligeiramente para trás pela ação do osso temporal. Tá certo? Todos esses músculos, do músculo temporal, todos esses músculos são inervados pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo, como veremos, né? Como já vimos e veremos também. Só lembrando que se vocês colocarem a mão aqui na região temporal e começarem a mastigar, vocês vão notar o músculo temporal se contraindo. Aqui, ó. Tanto fazendo esse movimento quanto mastigando com força.
ok? Da mesma forma, também lateralmente, a gente tem o masseter, que é facilmente palpável aqui, ó, próximo ao ângulo da mandíbula. Então, quando a gente faz principalmente o movimento de força, né, entre as arcadas dentárias, da oclusão da mandíbula, a gente consegue palpar bem o masseter, né? Então, o masseter tem um fascículo mais superficial, que é o que a gente consegue palpar com mais facilidade, e o fascículo profundo. A origem é no arco zigomático, tá? E a inserção fascículo superficial é no ângulo e no ramo da mandíbula, e o fascículo profundo é no ramo e no processo coronoide da mandíbula, que a gente teria aqui, ó, nessa região aqui, tá certo? E a ação é bastante previsível, que seria a elevação e oclusão da mandíbula determinada pela ação do músculo masseter. Tá? Então, são dois músculos muito poderosos aqui, né? O músculo masseter, particularmente, ele é muito poderoso nessa ação de oclusão da mandíbula. E agora vamos ver os dois outros, que são os pterigóideos. Tem pterigóide medial e pterigóide lateral. Bom, a gente já pode imaginar. Pterigóide deve ter alguma relação com o processo pterigóide, né? Um está medial, outro lateral. Simples assim? É, simples assim. Essa é uma visão inferior. Opa! Essa é uma visão inferior. Aqui vemos a mandíbula por baixo e por dentro, né? Arcada dentária inferior, arcada dentária superior. Vemos aqui o palato ósseo, né? A porção que depende aqui da maxila. Aqui, a abertura posterior da cavidade nasal. E conseguimos ver bem conchas nasais aqui. Bom, mas o que interessa aqui, ó, mandíbula, né? Aqui nós temos o côndilo da mandíbula, aqui se articulando com o osso temporal. Nós temos aqui o pterigóide medial. Então vejam que, assim, grosso modo, tá? O pterigóide medial faz mais ou menos o que o masseter faz por fora, o pterigóide medial faz por dentro, né? Se olharmos o masseter aqui, ó, o masseter ele está aqui, ó, próximo do ângulo da mandíbula, só que por fora, por lateral, pelo lado de fora aqui, ó, né? O pterigóide medial ele é menor, mas grosso modo ele faz por dentro, ou seja, pelo lado medial da mandíbula, o que o masseter faz por fora. Só que como o masseter está lateral, ele vai se originar aqui no arco zigomático. Como o pterigóide medial, está por dentro, não tem como ele alcançar o arco zigomático. O que ele encontra ali para se originar? A lâmina lateral do processo pterigóide, tá? Só que como ele é o pterigóide medial, ele vai se inserir na face medial da lâmina lateral do processo pterigóide. A lâmina medial está aqui, ó. A lâmina lateral está aqui. Então, o pterigóide medial ele se insere na face medial da lâmina lateral do processo pterigóide, tá certo? Ele vai se inserir na face medial do ângulo e do ramo da mandíbula. Mais uma vez lembrando, o masseter está por fora, pela face lateral, e o pterigóide medial está por dentro, pela face medial, tá? E a ação dele é mais ou menos óbvia também. É muito parecida com a que o masseter faz por fora. Então, na realidade, a gente tem um backup. Lateralmente, a gente tem dois masseteres e, medialmente, por dentro, a gente tem dois pterigóides mediais, ambos, né, esses dois pares, agindo na oclusão da mandíbula, na elevação da mandíbula. Ok? E, finalmente, pterigóide lateral. Vamos tentar entender o que nós estamos vendo aqui, ó. Nessa visão aqui, ó, eu já tirei o masseter. Porque se eu não tirar o masseter, eu não consigo ver bem o pterigóide lateral. Então, eu retirei o masseter estava aqui. Cortei o arco zigomático, ó, o arco zigomático que vem daqui até aqui, ele foi cortado. Então, essa região da fossa infratemporal foi exposta. Aqui o ângulo da mandíbula, eu tirei o masseter daqui e cortei até um pedacinho da mandíbula aqui, ó, para poder visualizar o pterigóide lateral, que tem duas cabeças, uma cabeça superior e uma cabeça inferior. E notem que, ao contrário dos outros músculos que vimos até agora,
a direção predominante do pterigode lateral não é de cima para baixo, para ajudar aqui na oclusão da mandíbula, mas é mais ou menos no sentido horizontal, né? Nesse sentido aqui, né? Horizontal. Então, a origem da cabeça origem da cabeça superior é aqui na asa maior do esfenoide, tá certo? A origem da cabeça inferior, ele pega a face lateral da lâmina lateral do processo pterigode. Então, o processo pterigode tem a lâmina lateral, que tem uma face lateral, que é onde se origina a cabeça inferior do pterigode lateral. E uma face medial, que é onde se origina o pterigode medial. Ok? Então, aqui, face lateral da lâmina lateral do processo pterigode. Certo? A inserção, a cabeça superior aqui na face anterior do disco articular e a cabeça inferior no côndilo da mandíbula que está aqui. Então, se a gente pensar, caramba, o que acontece se esses dois caras aqui se encurtarem, se contraírem? Eles vão tracionar esse conjunto aqui para frente. Então, eles vão ajudar na abertura na boca e na protrusão da mandíbula para frente. E como essa origem aqui está localizada mais medialmente em relação à inserção, eles vão também produzir um movimento de lateralidade da mandíbula. Eles vão ajudar a mandíbula a fazer esse movimento aqui, ó, de lateralidade. Percebem? Então, as fibras, elas estão, quando a gente olha de perfil, elas estão numa direção mais ou menos lateral, então eles puxam tanto o disco articular que temos aqui, como o côndilo da mandíbula para frente, então ajudam a fazer a protrusão da mandíbula, mas como essa origem está mais medial do que a inserção, que está mais lateral, tá? Quando eles se contraem, ao mesmo tempo, eles puxam, se o desse lado se contrai, puxam o conjunto para medial, ou seja, deslocam a mandíbula para o outro lado. O conjunto desse lado aqui, pterigode lateral desse lado, desloca a mandíbula para o lado oposto. Tá certo? Então, o pterigode lateral, ele sempre vai deslocar a mandíbula no sentido lateral-lateral para o lado oposto, além de ajudar na protrusão da mandíbula. Ok? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Nós temos um filmezinho que a gente vai passar, mas nesse momento aqui eu vou interromper a gravação agradecendo pela presença de todos. Muito boa noite.